Quantos aqui já viram pessoas de cara feia? Todos nós já vimos, né? Não estou falando de beleza, tá? Não é a beleza que eu estou falando. Mas em algum momento da nossa vida, nós já ficamos de cara feia, não é verdade? Por que a gente fica de cara feia? Porque algo não está legal dentro da gente. E quando a gente vê alguém de cara feia, o que a gente pensa naquele momento? Que ela está de mau humor. Não quero nem chegar perto dessa pessoa. Não quero nem falar com ela, porque ela está de mau humor. Não é verdade? Isso pode acontecer comigo e com você. Não há nenhum problema se isso acontecer de vez em quando. O grande problema é se isso for constante na nossa vida. O grande problema é que se essa tristeza, que essa cara feia, a gente fique todo dia. E uma das causas que pode ser a sua cara feia ou seu mau humor constante é a amargura no seu coração. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Como que nós podemos vencer a amargura? O texto que nós vamos ler nessa noite está lá em Hebreus capítulo 12, do verso 14 ao 15, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Esse texto vai dizer que a amargura, ela nasce no nosso coração. A amargura, ela brota dentro de nós. E para algo brotar, a gente precisa semear, não é verdade? Quando a gente semeia alface, a gente vai colher alface. Quando a gente semeia abacaxi, a gente vai colher abacaxi. Mas quando a gente semeia coisas ruins, a gente vai colher coisas ruins. Então o texto está dizendo aqui que essa amargura, ela brota dentro de nós. E aí, cabe a mim e a você, a gente escolher qual é a semente que nós vamos colocar dentro da gente. Então é muito importante a gente entender que, além de eu ter essa raiz de amargura, além de eu ter essa frieza dentro de mim, eu ainda vou contaminar as pessoas. E as pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes, que estão fracas espiritualmente, elas também se contaminam. Já pensou você ficar do lado de uma pessoa que é amarga, que está sempre de cara feia? Bem verdade que alguns não têm o que fazer, né? Vão ficar com a cara feia para o resto da vida. Mas não é dessa beleza que eu estou falando, né? Não é dessa cara feia que estou falando. Estou falando da beleza interior. As pessoas estão amargas, elas estão tristes. E essa pessoa, então, constantemente, ela fica desse jeito, e ela está ali do nosso lado. E se a gente não estiver forte espiritualmente, a gente vai acabar se contaminando com isso. A gente vai achar que isso é uma coisa normal. Tratar mal as pessoas, ficar assim, desse jeito, triste, amarga, ríspida, elas vão achar que é normal. Então, por isso que a Bíblia diz que a gente tem que tomar cuidado, porque essa amargura, quando brota no nosso coração, a gente pode
contaminar, é contagioso. É contagioso. E uma das coisas que nós precisamos entender é que essa amargura, ela aprisiona a nossa alma. E é por isso que nós ficamos, então, amargos. É por isso que nós ficamos tristes. É por isso que nós ficamos quietinhos. Porque a nossa alma está aprisionada. E ali na nossa alma, os nossos sentimentos não conseguem ser aflorados. Nós não conseguimos sorrir. Nós não conseguimos olhar para o espelho e dizer: espelho, espelho meu, há alguém mais bonito do que eu. A gente não consegue. Por quê? Porque ela está triste por dentro. Ela está amarga por dentro. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, vai dizer que nós precisamos nos livrar de toda amargura, para que ela não brote no nosso coração, para que ela não fique ali enraizada, para que a gente não contamine as outras pessoas, os nossos amigos, familiares. E quando que ela nasce? Ela nasce quando alguém guarda mágoas. Uma pessoa amargurada é porque ela está guardando mágoas dentro dela. Aquilo está ficando de uma cor escura. Não está clara aquela água. Aquela água dentro dela está ficando tenebrosa. Então, nós precisamos entender que quando nós estamos amargurados, nós aprisionamos a nossa alma. E ali vai nascer de ressentimentos, de feridas não curadas. E essas emoções, então, começam a se acumular no coração, criando uma raiz que contamina a alma e até o corpo. E aí, por isso que existem pessoas que têm doenças psicossomáticas, que são doenças que nascem no nosso emocional. E a pessoa faz muitos exames, vai no médico, e não consegue ter um diagnóstico. Por quê? Porque a ferida dela está nas emoções, nos sentimentos. E ela, então, precisa se livrar dessa amargura. Quais são os sinais de uma pessoa amargurada? Ela não tem interesse pelos outros. O texto de Filipenses diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Quando a pessoa está amargurada, quando a pessoa está ferida, ela não se importa com os outros. Ela não tem essa capacidade, essa empatia de se colocar no lugar do outro, de entender o que o outro está passando, ou do que o outro está vivendo. Por quê? Porque ela está ferida, ela está machucada. Ela perde a afeição, ela fica com cara feia. O rosto dela, a expressão dela, é sempre de um semblante feio, de um semblante que fica sempre com a cara para baixo, como a gente diz, né, uma expressão, a pessoa está de cara para baixo. Torna-se fria, ela não tem sentimentos, ela torna-se uma pessoa dura, indiferente, e ela se isola. Ela quer ficar isolada no canto porque ela está machucada, ela está amargurada. Então, esses são alguns sinais de uma pessoa que está amargurada. O outro é hipersensibilidade. O que é hipersensibilidade? É uma reação emocional exagerada diante de estímulos. Então a pessoa, muitas vezes, está do nosso lado. Aquilo que é comum para mim e para você, para ela é algo exagerado. Ela já fica magoada. Ela fica ali do teu lado, já ressabiada, ela fica no cantinho dela, ela se isola, sai de perto de você. Ela interpreta críticas como ataques pessoais. Você vai falar algo para ela, ela já acha que é pessoal.
tem dificuldade em lidar com conflitos ou frustrações. Então, esses são sinais de uma pessoa hipersensível. É o que diz Provérbios 19:11. A sabedoria do homem lhe dá paciência, a sua glória é ignorar as ofensas. E ela não tem esse discernimento de ignorar as ofensas. Ela não tem esse discernimento de ouvir uma crítica, porque tudo aquilo que ela ouve cai na ferida dela, machuca ela, deixa ela triste, deixa ela sem afeição, deixa ela magoada. O outro sinal de uma pessoa amargurada é que ela mostra pouca gratidão. Ela é uma pessoa que murmura bastante. É uma pessoa que constantemente está murmurando. Ela não consegue ver que tudo vem do Senhor. Ela não consegue agradecer as coisas, porque para ela está tudo ruim. Ela tem dificuldade de ver os atos de bondade das pessoas em sua volta. Então, uma pessoa amargurada é uma pessoa que ela tem pouca gratidão. Quase sempre ela não agradece. Olha o que diz Romanos 1:21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Uma pessoa amargurada tem o coração obscuro, tem o coração machucado. Um outro sinal de uma pessoa amargurada são pessoas que são exigentes e imediatistas. Tem dificuldade de ouvir o não, ou espere. Porque elas estão tão feridas que elas não conseguem ouvir um não. E o não de Deus também é graça. O não também é uma disciplina. Mas elas têm dificuldade de ouvir. Elas têm dificuldade, quando a gente diz, espere, eu já vou resolver. Não, deixe que eu faço. Então pode ser sinais de uma pessoa que está amargurada. Uma pessoa que não tem paciência. Outro sinal, produz maledicência. O que é maledicência? É uma mágoa prolongada, que produz condenação, palavras de condenação, de murmuração e de difamação. E o texto novamente diz, livrem-se de toda amargura, de toda indignação, de toda ira, de toda gritaria, de toda calúnia, bem como de toda maldade. Então, quando a amargura ela brota no nosso coração, e ali todo dia a gente fica alimentando essa amargura, essa planta no nosso coração, a gente vai ter sérios problemas na nossa vida. Então, aqui eu mostrei alguns sinais que a gente consegue identificar quando uma pessoa está amargurada. Eu já atendi várias pessoas que elas estavam amarguradas. E os sinais são bem claros. Ela não tem expressão, ela não consegue sorrir. Quando a gente diz, agora eu não posso te atender, eu posso te atender amanhã, mas como o pastor não pode me atender agora? E ela fica brava. Porque ela está amargurada, ela não consegue ouvir um não, ela não consegue esperar. Então são sinais que a gente começa a identificar nas pessoas e que a gente vai entendendo que ela é uma pessoa amargurada, que ela tem sérios problemas e ela precisa ser curada e tratada. De que forma você pode vencer a sua amargura? Essa é a pergunta que nós fazemos. Como que eu vou vencer a minha amargura? Como que eu vou tirar isso do meu coração? Como que eu vou expulsar isso da minha vida? E a resposta está aqui, experimentando o poder do perdão. O perdão é a palavra-chave da libertação. Muitas pessoas que a gente atende no gabinete, a gente vê esses sinais de amargura, a gente vê que a pessoa está amargurada,
E aí eu sempre falo para ela assim: quem você precisa perdoar? Quando a gente diz isso, a pessoa começa a chorar, a pessoa começa a soluçar, começa a se bater, e diz, às vezes há até manifestações: não, eu não vou perdoar, eu não vou perdoar, eu não vou perdoar, eu não vou perdoar, eu não vou perdoar. Então a chave da libertação é o perdão. A chave para você vencer a amargura na sua vida é o perdão. E se você não liberar perdão, você vai continuar amargurado, você vai continuar com a sua afeição triste, você vai continuar de cara feia, a sua cara não vai mudar, você vai continuar tendo dificuldades de relacionamento, você vai se isolar, você vai ser uma pessoa que não vai ter relacionamento com ninguém. Quais são os princípios, então, do perdão? O perdão é uma escolha e não um sentimento. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que o perdão, ele não é uma escolha, ele é um sentimento. Aqui nesse texto de Mateus 18, diz assim: começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar o seu servo, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Então aqui ele fez o quê? Uma escolha. Ele decidiu perdoar a dívida. Deus enviou o seu único filho para morrer na cruz por mim e para você, para nos perdoar. Isso foi uma escolha, foi uma decisão que ele tomou. Então o perdão não é um sentimento. Quando eu tiver o sentimento, eu vou lá e perdoo aquela pessoa, ou libero perdão para aquela pessoa. Não, o perdão é uma escolha. Eu preciso decidir perdoar. Eu preciso dar o primeiro passo. Eu preciso avançar. E isso não é fácil, irmãos. Não é fácil a gente perdoar alguém que nos machucou, que nos feriu. Mas é uma decisão que eu preciso tomar. Ou eu decido perdoar, ou eu continuo com a amargura dentro de mim. Ou eu continuo do jeito que eu estou. Então eu preciso decidir, eu preciso tomar essa decisão e dar o primeiro passo. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Eu quero te ensinar a dar os passos, a você avançar. Porque você não pode ficar desse jeito, você precisa avançar, você precisa progredir. O perdão é o mandamento, está lá em Mateus capítulo 6. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, o perdão não é uma opção. Ele é um mandamento, está na palavra de Deus. Então, eu preciso cumprir, eu preciso dar um jeito de ajeitar isso na minha vida. Quando negamos o perdão, estamos rejeitando o perdão de Deus. Então, a gente precisa também liberar o perdão. A gente precisa perdoar, a gente precisa liberar perdão. A gente precisa escolher o melhor caminho. Perdão é graça. Quando você perdoa, você manifesta a graça de Deus na sua vida. E ali, naquele momento, você está sendo um bom testemunho e não um testemunho. Você está sendo ali um exemplo. Você está sendo ali o quê? Imagem e semelhança do Senhor.
Lá em Efésios 2,8 diz que nós somos salvos pela graça. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Então, para nós perdoarmos alguém, precisamos da ajuda do Senhor. Precisamos de Deus na nossa vida. E aí como que eu faço? Eu preciso ter uma disciplina espiritual. Eu preciso começar a ler a palavra de Deus. Eu preciso começar a ter relacionamento com Deus. E aí então, eu começo a entender que o perdão é graça. Que o perdão é um mandamento. Que o perdão é uma escolha. Então, perdão não é esquecer. Quando você perdoa alguém, não é esquecer, né? Como dizem alguns pastores, você não vai ter lá uma amnésia, não vai ter um apagão, nunca mais vai lembrar, não. Não é isso. Mas você precisa dar o primeiro passo. Então, essa lembrança, essa machucadura de alguém que fez na sua vida, isso não pode em todo momento ser trazido à tona. Quando há alguma situação dentro do casamento, aí a pessoa diz assim, eu te perdoo. E aí parece que naquele momento está tudo bem, não está? Mas constantemente, basta ter uma briga, que aquilo volta à tona, então não perdoou. Ainda continua machucando, ainda continua doendo dentro da gente. O perdão não é você esquecer, mas o perdão é você tocar na ferida e não doer mais. É como você lá na cozinha, está lá cortando a cebola, o tomate, e corta o seu dedo sem querer. Aí fica uma semana com aquele dedo incomodando, você vai tomar banho, dói, começa a arder, vai lavar o rosto, arde, incomoda, né? Mas quando cicatriza, não incomoda mais, você pode bater que não dói mais. Isso é perdoar. Eu não esqueci do que a pessoa fez por mim, ou para mim, mas quando eu perdoo, eu começo então naquele momento a orar pela pessoa. Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa, muda o coração dela, muda a vida dela. Mas o que a gente faz? Eu lembro de uma situação que eu não fiz nada para aquela pessoa, mas ela achou que eu tinha feito alguma coisa. E aí quando ela me viu, ela atravessou para o outro lado da rua e não passou do meu lado. E aí eu falei, mas o que está acontecendo? Será que eu fiz alguma coisa para essa pessoa? E aí depois eu cheguei para ele e falei, escuta, eu fiz alguma coisa para você? Se eu fiz alguma coisa, já quero antecipar aqui, eu quero pedir perdão para você. Aquele rapaz começou a chorar. Ele começou a chorar, e eu falei, e agora? O que eu faço, Deus? Aí eu abracei ele e falou, pastor, você me perdoa, porque eu estou magoado com isso. Aí eu falei, você entendeu tudo errado, meu filho. O que eu falei ali naquele momento não tem nada a ver com o que você está me falando. É totalmente diferente. E aí então eu expliquei para ele, agora eu entendi. Às vezes a pessoa fica magoada com a gente por alguma coisa que a gente falou, e a gente falou não para machucar a pessoa, ela interpretou totalmente errada. E quem faz isso na nossa vida é Satanás. Quando a gente não está em comunhão com o Senhor, ele começa a colocar coisas na nossa mente, dizendo assim, está vendo, aquela pessoa lá, e aí você começa a criar um monte de monstros na sua vida. O problema é tão pequeno, mas você cria um problemaço, porque você fica, eu acho. Então, é muito importante a comunicação, gente. Então, voltando para o perdão, que é graça, nós precisamos entender que
Deus nos perdoa sem exigir pagamento. Deus, Ele nos perdoa de graça. Então, quem somos nós para não perdoar o nosso próximo? Quem somos nós? Quando a gente olha para a cruz, Jesus morrendo por cada um de nós, eu fico pensando, Senhor, o Senhor morreu por mim, pecador, falho. O Senhor morreu por mim naquela cruz, me perdoou dos meus pecados. Quem sou eu? Quem somos nós? Quem sou eu para não perdoar o meu irmão, a minha irmã, o meu próximo, o meu familiar, o meu amigo? Quem sou eu? Então, quando nós começamos a nos aproximar do Senhor, a gente começa a entender algumas coisas, e aí nós precisamos colocar isso em prática. O perdão é misericórdia. Então, perdoar não é ignorar ou fingir que não foi ofendido. Misericórdia é a escolha de não punir, mesmo quando há razão para isso. A Bíblia nos diz que as misericórdias do Senhor, ela se renova a cada manhã. Olha, está aí o texto, Lamentações 3. As misericórdias do Senhor são inesgotáveis. Então, a misericórdia é compaixão. Então, quando eu perdoo aquela pessoa, eu começo a sentir o quê? Compaixão por aquela pessoa. Aí eu perdoei. Eu não estou dizendo isso só na teoria, porque eu passei por uma situação dessa. E não tem um tempo, é que nem um luto. O luto pode demorar 1 ano, alguns meses, alguns anos, 5, 10, não sei quanto tempo demora o luto. Assim é a questão de você perdoar uma pessoa. Não é um ato, é um processo. Então agora eu entendi que eu preciso perdoar aquela pessoa, então eu preciso começar a participar desse processo. E a primeira coisa é eu me aproximar do Senhor. É eu entender a palavra do Senhor, o que Ele quer dizer comigo, o que Ele quer falar comigo na palavra. E aí então Ele vai me ensinando passo a passo. Mas enquanto você não consegue, lá no seu devocional, no dia a dia com o Senhor, enquanto você não consegue orar por aquela pessoa, você não perdoou ela. Porque a gente fala assim, eu perdoo o Toninho, mas eu não quero ver ele nem pintado na minha frente, não é isso que a gente fala? Você acha que você perdoa? Com toda sinceridade? Ainda você está machucado. Eu perdoo, mas eu não preciso nunca mais falar com aquela pessoa. Tudo bem, mas se você se encontrar com ela? Então tem algumas coisas que Deus foi me ensinando nesse processo. E eu pensava exatamente assim. Eu já perdoei aquela pessoa. Ele lá, eu aqui. É como esse rapaz fez comigo. Ele passou lá do outro lado da rua, né? Então, nunca mais eu vou ver ele, nunca mais eu vou falar com ele, então está tudo certo. Só que não está certo. Por quê? Porque está aqui dentro da gente. O sentimento, ele está aqui dentro. E toda vez que você ouve algo ou vê algo, você começa então a lembrar do que aconteceu. E aí você lembra do fulano de tal. Então esse processo foi passando na minha vida. E aí teve um momento, um dia pela manhã, isso demorou uns 10 anos na minha vida. E aí, um certo dia, quando eu levantei fazer meu devocional, para ter um encontro com o Senhor, eu comecei a chorar, eu não entendi, eu falei, o que está acontecendo? Estou chorando aqui, nem só dei bom dia para o Senhor nessa manhã, e eu comecei a chorar. E aí veio à minha memória aquela pessoa que me feriu. E aí Deus falou comigo, isso é compaixão, ore por ele, para que ele possa se converter, para que ele possa conhecer Jesus.
Ali eu fui curado do perdão. E todos os dias eu oro por ele, todos os dias, para que ele possa conhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, quando a gente perdoa, a gente revela a graça do Senhor, a gente revela a misericórdia do Senhor. Isso é perdão. Perdão é reconciliação. Perdoar é revelar a graça e misericórdia de Deus. Perdoar é restabelecer a comunhão como Cristo nos reconciliou com Deus. Já pensou se Deus falasse assim, ó, Daiane, eu vou te perdoar, mas eu nunca mais quero falar com você, tá bom? Já pensou? A gente estava perdido, não estava? Não. Deus nos perdoou e Ele nos chamou para reconciliação, porque a Bíblia diz que nós nascemos pecadores e precisamos da glória de Deus, Romanos 3:23. Então, se nós nascemos pecadores, a partir do momento que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, naquele momento Deus está me reconciliando com Jesus. Eu volto a fazer parte do reino, eu volto a viver perto do Senhor. Então isso é perdão. Perdão é reconciliação. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, perdão, quando você perdoa alguém, você se reconcilia com aquela pessoa. Você começa a sentir compaixão, você começa a orar por ela, você começa a pedir que Deus transforme o coração daquela pessoa. E eu encontro essa pessoa e falo para ela assim, Jesus vai te alcançar. E ele dá risada. Mas é verdade, Jesus vai alcançar ele. E quando a gente perdoa alguém, como diz Paulo, a pessoa acha que a gente é louco. Ué, eu fiz tudo isso para essa pessoa, mas ele está aqui. Como que é isso? É loucura, gente. O Evangelho é loucura. Porque o Evangelho é pela fé. Nós andamos pela fé. Então, eu decidi não permanecer com amargura no meu coração. Eu decidi ser curado, ser transformado, ser restaurado. E se eu não fizesse isso, eu vou dizer uma coisa para vocês, foi bem na semana do meu batismo. Eu não tinha me batizado, eu não tinha aceitado Jesus, eu não tinha ido para a faculdade fazer teologia, eu não tinha sido ordenado. Olha quantas coisas Deus foi construindo na minha vida, a partir do momento que eu disse assim, ó, eu te perdoo. Você está entendendo? Eu só tive graça do Senhor na minha vida, eu só tive bênçãos na minha vida. Por quê? Porque eu decidi perdoar, eu decidi me curar e me transformar. O perdão, ele custa caro. Jesus não morreu por nós na cruz? A Bíblia diz que ele pagou um alto preço. Está lá, ó, 1 Coríntios 6. Vocês foram comprados por alto preço. Então o perdão não é um ato, é um processo, gente. Você tem que pagar o preço. Buscar a presença de Deus. Você tem que caminhar com o Senhor e pedir todos os dias, Senhor, derrama aqui um pozinho cicatrizante no meu coração, porque eu quero ficar com a feição bonita, eu não quero ficar amargurado, eu quero ser curado.
Quais são as fases do perdão? Indiferença. Atitude que busca atingir o ofensor em silêncio e frieza. Isso causa mais dor e sofrimento. Então, a primeira fase do perdão é a indiferença. Você ignora a pessoa. Depois vem a raiva. É a reação que surge quando entendemos que a única alternativa é o perdão. Puxa, não tem outro caminho, eu vou ter que perdoar essa pessoa. Que raiva! A gente não fala isso. Que raiva! Vou ter que perdoar essa pessoa. Não tem uma alternativa aí, não dá para mim burlar o sistema. Não, tem que passar por isso. A terceira fase é o conflito. É o sentimento de crise, que você percebe que pode perdoar, mas não se sente vontade de fazer. Eu sei que tem que perdoar. Eu já ouvi o pastor João lá ministrar, já sei como tem que fazer, mas eu não quero perdoar. Ponto final. Eu não quero fazer isso, né? Depois vem a frustração. É a convicção que o perdão é o único caminho que pode perdoar. Mesmo não gostando da ideia, surge aí o sentimento de tristeza e frustração, mesmo reconhecendo que está fazendo a coisa certa. E essas fases foram acontecendo comigo, foram acontecendo na minha vida. Por isso que eu digo que é um processo, o perdão é um processo. E aí, a outra fase é a aceitação. Tá bom, não tem outro jeito, então eu vou perdoar. Eu vou decidir obedecer à voz do Espírito Santo. E foi o que eu fiz. Eu decidi ouvir a voz do Espírito Santo, e é por isso que eu estou aqui hoje. Depois vem a paz. Quando eu perdoo, a gente recebe a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Aí a minha feição já muda. Aí fico bonito. Eu fico sorrindo. Eu fico alegre. Então a paz é o resultado de liberar a justiça de Deus pela cruz, que sofre a nossa dor, libando a amargura e qualquer desejo de vingança, lançando-o na cruz. E depois vem, por último, a cura e o bom humor, que é resultado da ação do Espírito Santo na nossa vida. Então essas são as fases do perdão. Foi essas fases que eu passei, gente. Tem a fase inicial que é terrível. Você começa a olhar para o lado, fala, não, isso aqui não é para mim, não, jamais vou fazer isso, eu quero que ele morra. Mas no final, a gente recebe a cura e o bom humor. Você está entendendo? Então, quando a gente está amargurado, a gente precisa ser curado. Não importa o que o outro fez por você. Pastor, mas você não sabe o que ele fez por mim. Realmente eu não sei. Mas o que você fez para Deus, talvez seja muito pior. E Deus não te perdoa? Deus não entregou seu único filho para morrer de braços abertos na cruz e dizer, eu estou te perdoando. É só você aceitar Jesus. Quem somos nós? Consequências da falta de perdão. Você acaba se envenenando a si mesmo. Se você não perdoar, você todos os dias está tomando um pouquinho de veneno. E isso vai matando você. E aí você olha para o fulano lá que te magoou, que te fez um monte de coisa, e diz, puxa, mas por que ele está sorrindo? Ele devia ficar triste que nem eu. Por que ele está fazendo isso? Por que ele está prosperando? E a gente vai definhando, a gente vai tomando todos os dias um copinho de veneno. Lá em Êxodo diz assim, depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés dizendo, que beberemos? Aí começa a murmuração. Essa água aqui é ruim. Quando a gente é amargo, as pessoas não gostam de ficar do nosso lado.
as pessoas, elas procuram ficar distante, porque a gente não passa nada de bom para as pessoas. A gente é amargo. Então, mágoa é mamar água. Outra consequência, relacionamentos aprisionados. A amargura produz inveja, produz competição com a pessoa ofensora, tornando-a centro de nossa vida. O centro dessa pessoa amargurada não é Deus, é a pessoa que feriu ela, que machucou ela. Gálatas 5:1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, o que nós precisamos fazer é nos libertar. Nós, quando não perdoamos, nós ficamos aprisionados. E não foi para isso que Cristo nos chamou. Cristo nos chamou para sermos libertos, para sermos livres. Outra consequência, a frieza espiritual. Eu não consigo ter relacionamento com Deus. Eu não consigo ter vida com Deus. Eu não venho mais aos cultos. Eu não leio mais a palavra do Senhor. Eu não tenho mais vida de oração. Meu relacionamento com Deus foi cortado. Porque tudo é ruim. Ninguém presta. Tudo em minha volta está ruim. Então, a frieza espiritual causa indiferença, falta de fervor. A mornidão espiritual é repulsiva para Deus. Deus não concorda com isso. Olha o que ele diz lá em Apocalipse 3. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então, quando nós estamos machucados, nós somos frios espiritualmente. E aí a gente abandona tudo, né? E por último, última consequência, seca os nossos ossos. A amargura pode literalmente secar os nossos ossos. A dor emocional e espiritual pode se manifestar em sofrimento físico e profundo cansaço. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, é o que Davi diz lá no Salmo 32. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. E é assim que a gente se sente quando a gente não libera perdão. A gente começa a definhar, a gente começa a gemer de dor. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O Espírito Santo começa a te incomodar. Minha força foi se esgotando, como em tempo de seca. A gente acaba ficando fraco. Então, muitas doenças que não se encontra o diagnóstico, pode ser causa de amargura. Pessoas em depressão, pode ser causa de amargura. Então, a gente precisa identificar qual é a causa dessa pessoa. Qual é a sua causa? Será que você, que está aqui nessa noite, também não está com o coração machucado? Será que você também não está triste? Será que você não está amargurado? Será que você não precisa liberar perdão para alguém? Como está a sua vida nessa noite? Lembre-se, nós precisamos decidir. Perdão é uma escolha. Perdão é um mandamento. Nós precisamos decidir qual é a vida que nós queremos levar. Por que muitas vezes as coisas não dão certo na nossa vida? Porque a gente tem dificuldade de perdoar. Lembra que eu falei? Perdão é a chave da sua libertação.
Quando eu perdoei, eu comecei a prosperar na minha vida. E não foi financeiramente. Prosperidade não é financeiro, prosperidade é em todas as áreas da minha vida. As coisas começaram a caminhar de uma forma diferente, porque eu decidi perdoar. Foi uma decisão. Mas eu só vou entender isso quando eu começar a me aproximar do Senhor. Lembra que quando você perdoa, você revela a graça do Senhor na sua vida? É só Deus que vai nos ajudar a fazer você perdoar. É só Deus que vai fazer você a ter uma vida diferente. Sem Ele, nós não vamos conseguir. Nós vamos esbarrar no primeiro obstáculo. Não vamos conseguir continuar a caminhada. Eu queria que você fechasse os olhos nessa noite. E como diz Paulo em 1 Coríntios, que você possa se examinar. Que você possa olhar para dentro de você nessa noite. Como está a minha vida? Como está a minha vida com o Senhor? Será que o meu coração está limpo? E eu quero perguntar para você nessa noite, você está disposto a entregar hoje essa dor que tem te aprisionado? A pessoa que você disse que perdoou, será que realmente você perdoou ela? Se ela aparecesse aqui nessa noite na sua frente, qual seria a sua reação? Você abraçaria ela? Você oraria com ela? Ou você, quando visse ela entrar ali pelaquela porta, você se escondia entre as cadeiras e depois dava um jeito de sair sem falar com ela? Se você tem esse sentimento, eu quero dizer para você nessa noite que você então ainda não perdoou essa pessoa. O que tem te impedido de perdoar e seguir em frente? Hoje nós aprendemos aqui. Aprendemos que se eu não perdoar, eu vou ter consequências na minha vida. Então eu preciso decidir o que eu quero para a minha vida. Você acredita que Deus pode transformar a sua amargura em testemunho? Você acredita que se você perdoar, você pode revelar a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor na sua vida? E aquela pessoa se arrepender dos seus maus caminhos e se converter ao Senhor? Como está sendo o teu testemunho? Será que você está pronto para deixar o passado no altar nessa noite e caminhar em liberdade? Lembre-se que é um processo, não é um ato. Mas você precisa dar o primeiro passo. Eu, numa manhã, no encontro com Deus, eu dei o primeiro passo. E Deus me mostrou muitas coisas que iriam acontecer na minha vida. E eu falei, Senhor, eu quero isso para mim. Mas Ele falou, você tem que dar o primeiro passo. Porque a sua vida tem que ser transparente. A sua vida não pode ter amarguras. Não pode ser uma escuridão. Hoje você escolhe continuar ferido ou ser curado. Eu queria aqui chamar a equipe de louvor. Enquanto nós vamos cantar, enquanto nós cantamos aqui, eu queria convidar você nessa noite a sair do seu lugar e vir aqui no altar do Senhor e dizer, Senhor, nessa noite eu decido ser curado. Me ajuda, Senhor. Coloca todos os dias um pozinho cicatrizante aqui no meu coração. Não fique do jeito que você está.
fique desse jeito. Você acha que perdoou, mas às vezes você não perdoou. A ferida ainda dói. Lembra da pessoa que te machucou? Lembra dela agora? Se você lembra com raiva, se você lembra com ódio, é porque você ainda não perdoou essa pessoa. É isso. Agora, se você olha para ela nessa noite com compaixão, se você olha nessa noite para ela e diz: Senhor, como eu queria que ela estivesse aqui nessa noite, que eu queria orar por ela, eu queria falar de Jesus para ela. Aí você perdoou. Aí você realmente está curado dessa amargura, desse sentimento ruim. Então, eu quero convidar você a ficar de pé. Enquanto nós vamos cantar, se Deus falou ao seu coração nessa noite, quero convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente e entregar no altar do Senhor a sua dor, aquilo que você está sentindo, aquilo que está te incomodando nessa noite, em nome de Jesus. Vitorioso és, da tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável vitorioso és, da tempestade estás, teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome Você pode voltar o texto lá para mim, Mateus? Lá no início, lá da oração. Você pode repetir comigo essa oração? Hoje é noite de renúncia. Hoje é noite de você dar o primeiro passo. Hoje é noite de você sair daqui com essa decisão, com essa certeza de que você vai ser curado em nome de Jesus. Você pode repetir comigo? Diga assim: Senhor Jesus, eu venho diante de Ti com o coração quebrantado, reconhecendo que por vezes permiti que a amargura tomasse espaço em minha alma. Hoje, em nome de Jesus, eu renuncio a toda raiz de amargura, ressentimento, mágoa, rancor, ódio e desejo de vingança. Eu não quero mais carregar esse peso que me afasta da Tua paz e da Tua presença. Eu escolho obedecer. Eu escolho a liberdade. Eu escolho o caminho do amor e do perdão. Que o Teu Espírito Santo me ajude a perdoar como Cristo me perdoou. Eu perdoo aqueles que me feriram, que me rejeitaram, que me humilharam, que me traíram. Eu os entrego
em tuas mãos e oro para que também sejam alcançados pela tua misericórdia. Eu não quero mais alimentar lembranças dolorosas. Eu quero ser livre, eu quero ser curado, eu quero ser restaurado. Ajuda-me a viver em paz com todos, que eu não retribua o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Que o amor seja sincero em mim, e que eu odeie o que é mal e me apegue ao que é bom. Que eu seja bondoso, compassivo, humilde, manso e paciente, como tu me ensinas. Senhor, eu renuncio à necessidade de ter razão, de ser reconhecido, de ser vingado. Eu renuncio à justiça própria e me rendo à tua justiça. Eu não quero impedir o fluir da tua graça em minha vida por causa da falta de perdão. Por isso, eu escolho perdoar, mesmo quando não sinto vontade, porque sei que o perdão é uma decisão de fé e obediência. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim o meu espírito. Que o teu amor seja derramado em meu coração pelo teu espírito. Que eu possa amar como tu amas, perdoar como tu perdoas, viver como tu queres. Que o meu coração seja leve, livre, cheio da tua paz. Declaro que sou nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu caminho em novidade de vida, com o coração limpo, livre da amargura, cheio de perdão. Eu sou teu, Senhor, e quero viver para te agradar. Em nome de Jesus, eu oro, renuncio, perdoo e sou perdoado. Amém, amém e amém.